Direto da redação. Ex-prefeito de Vitória, o Lorenzo Pasolini, pré-candidato ao governo do estado pelos republicanos. O Lorenzo Pasolini, ele tinha uma postura até então que ele não queria se aproximar muito do radicalismo bolsonarista. Mas para ter o PL no palanque dele, ele seduziu-se pelo cochicho. Sabe o que é cochichar, né? Aqui na região sudeste, é o cochicho, é o pé do ouvido. Ele se deixou seduzir por Magno Malta. Magno Malta é o presidente do PL no Espírito Santo, era pré-candidato ao governo do estado, retirou sua candidatura devido ao seu alto índice de rejeição, 55%. E o Pasolini, então, interessado em ter o PL no palanque dele, de olho no eleitorado bolsonarista, ele seduziu-se por Magno Malta. E qual foi o que o Magno Malta falou com ele? Olha, para você ter o PL, você vai ter que entrar na campanha do Flávio Bolsonaro e vai ter que apoiar a minha filha, a Maguinha Malta, para o Senado. E você vê o meu artigo agora, você viu agora aí na tela aí, no Giro Capixaba, eu trato disso nesse artigo e convido você a ler em girocapixaba.com.br, dizendo o preço que o Pasolini vai ter que pagar ao entrar de cabeça na campanha do Flávio Bolsonaro. Qual é o preço? Primeiro, ele vai ter que contabilizar o desgaste do Flávio Bolsonaro que começa a ser consumado em pesquisas eleitorais em função do escândalo do Banco Master, o embate dele com a madrasta Michele Bolsonaro, esposa do seu pai Jair Bolsonaro, dentro do próprio PL e externamente. Então, assim, começa a haver uma corrosão maior do projeto de Flávio Bolsonaro, a candidatura do Flávio Bolsonaro, de forma que há setores que até duvidem que o Flávio Bolsonaro vai levar até o final essa candidatura dele ao PL. Não arriscaria tanto, é difícil a gente analisar aqui, mas há quem diga que ele pode, no meio do caminho, abortar esse projeto, que ele precisa de imunidade parlamentar. Esse é um fato. E você observa agora que ele também causa um outro trauma na candidatura dele, que é o afastamento, porque ao optar preferencialmente pela Maguinha Malta, filho do Magno Malta, ele vai descartando o deputado Serginho Meneghelli, que também é candidato ao Senado, já foi sacaneado na vez anterior. Era candidato ao Senado, o partido dele, o Republicano, negou vaga, ele foi para o PSD para ser candidato, foi apoiar o Lorenzo Pasolini, e o Pasolini agora dá esse cavalo de pau, vai apoiar a Maguinha Malta. Você confere aí na imagem aí o Magno Malta, perdão, mas aí tá ali o Lorenzo Pasolini, o Flávio Bolsonaro, no evento do PL no Espírito Santo. Eu gostaria que eu colocasse até no início aí para saber o que ele falou, o que o Pasolini falou nesse evento aí do PL no Espírito Santo, que é um estado bolsonarista, tá? Talvez seja um dos estados do Sudeste mais bolsonaristas. Aí tá a Maguinha Malta, mais bolsonaristas do Sudeste. Põe no início o vídeo aí para saber o que o Lorenzo Pasolini fala. Pra gente soltar um pouquinho a fala dele. Com você, senador Magno Malta, com a presidência da CPI dos maus-tratos, com a presidência da CPI da pedofilia, fazendo justiça por esse país. E é essa justiça que os capixabas aguardam, esperam e tenha certeza. Tá feito o compromisso aí, vai ser incorporado. Obrigado, presidente. E com essa certeza que nós vamos caminhar nos 78 municípios desse estado, levando essa palavra de fé e de esperança. Bora, Espírito Santo! Viu aí então como foi o evento? Aí foi um evento que reuniu muita gente no Espírito Santo, né? Obviamente, reuniu lá no estado os aderentes ali. Agora o PL ali com o Magno Malta, ele dificilmente ele conquistaria uma eleição, né? Ele dividiria o eleitorado até bolsonarista ali. E não sei se ele leva majoritariamente os mais radicais, talvez ele arraste para o palanque do Lorenzo Pasolini, mas o Pasolini tende a perder o eleitor que não quer o radicalismo bolsonarista. Ele perde muito o eleitor de centro ao fazer esse movimento pró o Flávio Bolsonaro. No artigo que eu escrevi aqui no Giro Capixaba, eu destaco aqui o seguinte:
Eu vou ler aqui desde o título. Ó. Pasolini sela aposta com Flávio e abre uma conta política no Espírito Santo. A aliança com o PL garante apoio à disputa pelo Palácio Anchieta e reserva uma vaga ao Senado para Maguinha Malta, mas expõe o pré-candidato ao desgaste nacional e pode abrir crise com Meneghelli, Manato e aliados do PSD. Porque tem ali também o Manato, que foi candidato ao governo do estado, quase ganhou a eleição, deu um trabalho danado ao Casagrande, e que pretendia disputar o Senado e que cativa muito o eleitorado conservador, ele vai sendo também descartado e foi por Republicanos com garantia de ter vaga para disputar o Senado. E aqui eu escrevo aqui o seguinte, vamos ao primeiro parágrafo aqui do artigo. Alianças que acrescentam partidos a uma campanha, outras alteram a identidade do candidato. Ao subir no palco do encontro estadual do PL neste sábado em Vitória, Lorenzo Pasolini deixou para trás qualquer possibilidade de ambiguidade. Declarou apoio integral ao pré-candidato à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, prometeu participar ativamente da campanha nacional e confirmou que apoiará Maguinha Malta ao Senado. No mesmo evento, Flávio apresentou Pasolini como nome do PL para o governo do Espírito Santo. O movimento sacramentou politicamente a aproximação entre republicanos e Partido Liberal, ainda que os detalhes formais da coligação dependam de convenções partidárias. Não foi apenas uma fotografia de ocasião, foi uma troca pública de compromissos eleitorais. Em outro artigo, eu disse aqui que o Pasolini ele estava atravessando o Rubicão, ele fez a travessia do Rubicão. Isso aí não tem mais retorno, ele já está no palanque da extrema-direita, né? Essa composição pode ampliar a presença de Pasolini entre eleitores bolsonaristas, mas também produz um efeito inevitável. Nacionaliza sua candidatura ao governo. A partir de agora, o ex-prefeito de Vitória não será avaliado apenas por sua passagem pela administração da capital ou por suas propostas para o Espírito Santo. Passará a responder politicamente pelos benefícios e pelos desgastes associados ao projeto presidencial que decidiu abraçar. E tem o custo, então, nacional dessa escolha, é o que esse artigo ele enfatiza. O Flávio Bolsonaro ele chega a essa aliança, é o que destaco aqui, ó, pressionado por episódios que ultrapassaram os limites da disputa partidária. Mensagens divulgadas pela imprensa apontam que o senador pediu 61 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Mars, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Flávio afirmou que se tratava de patrocínio privado para uma produção privada, negou recebimento pessoal de dinheiro e rejeitou qualquer oferta de vantagem em troca. O caso permanece no campo das investigações e do debate político sem condenação contra o senador relacionado ao episódio. Bom que a gente fale isso aqui, não é? Mas, ao mesmo tempo, a pré-campanha presidencial enfrenta uma ruptura pública com Michele Bolsonaro. Ex-primeira-dama deixou o comando do PL Mulher após acusar Flávio de tê-la desrespeitado e maltratado durante divergências sobre os rumos da legenda. E o afastamento é especialmente sensível porque Michele construiu forte interlocução com mulheres conservadoras e com eleitorado evangélico, segmentos estratégicos para o partido. E esse impacto aí, isso já aparece, esse impacto da ruptura com Michele, do Banco Vorcaro, isso é um comentário à parte aqui que eu faço sobre o artigo, em levantamento, em pesquisa. No levantamento da Quest, divulgado em 15 de julho, o que mostrou ali foi uma ampliação da vantagem do presidente Lula sobre Bolsonaro na corrida presidencial. E a pesquisa anterior também apontava a dificuldade do senador entre as mulheres, justamente em função desse desgaste com a Michele Bolsonaro. E também ele passa a contabilizar a rejeição a Magno Malta. Quem não votaria em Magno Malta de jeito nenhum e que votaria no Pasolini, de repente agora vai repensar esse voto, né? O segundo componente, talvez, nessa opção do Pasolini, seja isso aí. O Magno Malta, ele é o nome era o nome mais rejeitado entre os candidatos testados para o governo do estado. Ele tinha uma rejeição de 55% dos entrevistados. Nas últimas pesquisas disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Em abril, esse índice era de 46%. Isso elevou a rejeição do Magno Malta. Ela aumentou de um período para outro, né? E também não existe transferência automática de rejeição. O Magno não será candidato ao governo na composição anunciada, mas será difícil mantê-lo fora do centro da campanha, né? Ele vai estar dentro da campanha. A filha dele é candidata ao Senado ali e apoiada agora pelo Pasolini. Então o Pasolini recebe apoio de um grupo mobilizado ideologicamente definido, mas incorpora no seu entorno aí lideranças com rejeições muito elevadas. Isso é um complicador.
E com a garantia de vaga para Maguinha Malta, ele faz o seguinte, ele faz um caminho de derrubada do projeto do deputado Serginho Meneghelli, que foi prefeito de Colatina e deputado estadual, que foi preterido na escolha para disputar o Senado na eleição passada, e agora corre o risco de ser novamente preterido. E esse acordo ele mexe profundamente na disputa, então, pelo Senado. A vaga de Maguinha Malta ela passou a ser tratada como assegurada, embora o seu desempenho nas pesquisas ainda seja inferior de Serginho Meneghelli e de tantos outros. Serginho Meneghelli é um candidato com chances de vitória, de ganhar uma vaga do Senado, chegando a ameaçar, isso pode ameaçar até os planos do Casagrande. O Casagrande pode chegar em terceiro lugar, a candidatura do Serginho Meneghelli. Ele é um complicador, né? Então, ele oscilou entre 9% e 11% sem ser candidato, sem ser oficialmente candidato ao Senado. Então, ele está numa escalada. E com Maguinha na primeira vaga, somente uma posição para comandar uma fila numerosa, que tem ali o Meneghelli, tem ali o Carlos Manato, como já mencionei aqui, tem também o deputado federal Evair de Mello, que cresceu assim nas articulações internas. Então o jogo ali é muito pesado, o jogo interno ele passa a ser muito complicado agora para o Pasolini. E tem uma outra questão também, que é a relação dele com o Renzo Vasconcelos, que é prefeito de Colatina e aliado de Serginho Meneghelli. Como é que o Renzo Vasconcelos, que é do PSD, do mesmo partido Serginho Meneghelli, que preside o PSD, como é que ele vai reagir a isso? Ele vai jogar o Serginho Meneghelli às feras? Ele vai trair o Serginho Meneghelli e vai ficar com o Pasolini? Política também exige escolhas. Onde ele vai ficar? São questões que a gente pergunta ali, nessa questão aí do Espírito Santo. E outra questão também é que o Pasolini, ele vai na contramão do que faz o seu partido nacionalmente, que sinaliza que vai optar pela neutralidade. O Republicanos, que é o partido do Pasolini, você tem a nota oficial aí, publicou uma nota oficial dizendo que o partido não tem alinhamento com Flávio Bolsonaro. O PL também divulgou uma nota desmentindo qualquer aliança com republicanos, desmistificando isso. E e você vê aí agora também que é reproduzido, que foi repercutido no G1 e outros sites, republicano nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições. Então o Pasolini ele vai na contramão do próprio Republicanos nesse momento. E o Serginho Meneghelli, ele gravou um vídeo na página dele no Facebook, ele falando o seguinte: ou ele é candidato ao Senado, ou ele não é candidato a nada. Ou ele não é candidato a nada. Ele vai ser um mero eleitor no processo eleitoral de 2026, se ele não for candidato ao Senado. Tem um vídeo aí, não tem? Vamos colocar o vídeo, por favor. Tenta impedir minha candidatura porque eu tenho condições de ganhar. Eu sempre digo que é mais difícil conseguir ser candidato do que ganhar as eleições. Isso já aconteceu como vereador, quando eu fui o vereador mais votado da história de Colatina. Isso aconteceu quando eu fui candidato a prefeito aqui em Colatina, que eu era tido como pangaré. Depois aconteceu em 2022, quando eu tinha 10% na frente para ser o senador eleito. Me tiraram por quê? Bem as palavras do mestre, o advogado Luciano Seuto, quando ele disse: Serginho, você é vítima do seu sucesso eleitoral. Olha que coisa estranha. Tenta impedir minha candidatura porque eu tenho condições de ganhar. Eu já provei isso como o vereador mais votado, como prefeito de Colatina, que eu não tive apoio nem de um vereador. Fui o prefeito mais votado na cidade, botei 5.000 votos na frente do segundo, que tinha o apoio do governo do estado, de deputados, de senadores, e consegui ganhar as eleições. Agora surge um boato que eu não vou ser candidato a senador, quando graças a Deus eu pontuo na pesquisa, é significativo o número que está lá na pesquisa. Aí eles já começam: não, ele vai me descer para deputado federal. Eu quero dar a palavra a você aqui, capixaba. Se eu for candidato a deputado federal ou candidato a deputado estadual, eu não mereço o seu voto, porque eu estou te dando
dando a palavra que eu não serei hipótese alguma. Nessas eleições, eu deixei bem claro para as lideranças quando eu me filiei. Ou eu sou candidato a senador, meu propósito, ou eu vou ser simplesmente um eleitor. Eu quero disputar, nós precisamos ter um senador, e nós precisamos fazer um senador que vai lá, não é para discutir ideologia política, não é para ficar disputando só atrás de emenda parlamentar, não. Sim, trazer recursos, mas tentar moralizar aquele Senado. Olha a vergonha que está sendo, não o Senado, só o Congresso Nacional. Virou uma troca-troca, virou um balcão de negócios. Vota aqui, se dá emenda aqui, se o governo nega, vota contra mesmo, sendo a favor do projeto. Vamos querer ser um senador de verdade, respeitando o Senado, a Câmara Alta, como se diz. É isso que o Espírito Santo precisa. Um senador que seja econômico também, como graças a Deus eu sou tido o deputado estadual mais econômico do Brasil. Porque eu só recebo o meu salário, não pego nada de mordomia. Abro mão de carro oficial, de tique refeição, de passagens aéreas, de diário, de todas essas mordomias que pode ser legal, mas que eu acho ilegal. É uma vergonha a gente ver parlamentos, ver prefeituras aí, onde o tique-refeição é maior do que o salário dos pequenos funcionários. Olha que vergonha, quando eles têm os maiores salários. É isso que eu quero combater. Eu sei que eu sou mal visto no meio político por ter essas reações. Olha só, ele tá falando, não sei em que ocasião ele gravou esse vídeo aí. Eu, assim, eu não tenho aqui noção da temporalidade. Ele pode ter gravado antes desse episódio aqui, eu só quero para ser leal aqui, não é? Pra gente ser fiel aos fatos. Mas ele já disse, em algum momento, seja agora, seja lá atrás, que ele não vai ser candidato a nada se ele não for candidato ao Senado. Tem 2 vagas para candidato a senador ali. Então tem 3 vagas. Pode ser. Você pode, a Maguinha Mota, ser candidato ao Senado pelo PL. Você pode ter como candidato o Serginho Meneghelli no PSD apoiando Lorenzo Pasolini. Ou você pode ter ainda o Manato ou qualquer outro candidato também pelo republicano. Cada partido pode lançar um candidato a senador ali nessa composição. Então, mas que vai ser difícil, vai. Como é que você vai encampar? Como é que você vai atrelar? Como é que você, o Pasolini, ele vai ter 3 candidatos ao Senado e ele ali já hipotecou, dizendo ali que a candidata dele é a Maguinha Malta. Então a candidata dele, ele vai ter 2 senadores. Qual vai ser o segundo senador dele? Será que o Serginho Meneghelli vai aceitar essa condição? Como é que vai ser isso? Como é que ele vai administrar isso dentro do partido dele? O Pasolini deu um salto ali, ele deu uma virada, um cavalo de pau na trajetória, no que ele pretendia fazer como candidato, que ele vai ter problemas internos, muitos problemas internos a partir de agora. Isso ele contabiliza, ele leva, o PL vai para lá, mas leva também um caminhão de problemas para o Lorenzo Pasolini.